para concursos, para português, para LESP, dicas de português. Lendo as diclas. Basicamente tem uma lista aqui de morfologia e sintaxe, com análise de morfologia contra sintaxe, em que é, como é que se diz? Ele é demonstrativo, ele é demonstrado, ele é comparado à morfologia dos trequinhos, né? Os verbos, artigos, adjetivos, pronomes, dizendo qual tipo de sintaxe tem essas coisas. Depois tem uma lembrete de preposições. Depois tem um treco de análise de período simples, que é análise sintática, um exemplo de passo a passo de uma análise sintática, né? Que tem 5 passos. Depois tem uma classificação dos termos de oração. Quando você tiver que todos esses dois trecos aqui são basicamente métodos que você pode usar para identificar, conseguir escrever a frase certamente, sabe? Nas questões de perguntar qual que está corretamente certa, sabe? Depois tem uma dica sobre o lista das palavras atrativas, próclise obrigatória, que daí tem um D, N, A, R, I, S, I, S, que são a lista de coisinhas, pronomes demonstrativos, negações, com alguns exemplozinhos neles. Depois disso, tem uma questãozinha. Depois tem as conjunções, conteúdo de conjunções subordinativas, adverbiais, locuções propositivas e as conjunções, coordenações e locuções. Coordenativas e locuções. E deixa eu ver. É só isso mesmo. Bom, vamos lá. Quer dizer, ler as dicas e depois tentar responder alguma perguntinha. Primeira pergunta sobre o que que era? A função destacada do termo pode ser observada em. A função do termo. Função do termo. Função. Função. Bom, primeiro, o treco de morfologia contra sintaxe. Se substantivo, ele tem sintaxe de núcleo, artigo tem sintaxe de sempre adjunto adnominal, o adjetivo tem sintaxe de predicativo ou adjunto adnominal, o pronome e o numeral têm sintaxe de várias funções, são várias coisas. O verbo pode ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo transitivo direto indireto, um verbo transitivo um verbo indireto ou um verbo de ligação. O verbo de ligação é o mais chato de todos. Advérbio tem a sintaxe de sempre é adjunto adverbial. A preposição, a conjunção e a interjeição não têm função sintática. Interessante. Depois, sobre as preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. E agora uma análise sintáxica. Passo 1, encontrar o verbo. Segundo passo, para cada verbo encontre um sujeito desse verbo. Tipo, o verbo é uma ação e ele tem um sujeito, ele está falando ação de alguma coisa, entende? Segundo, para cada verbo achar seus complementos também. Se tiver complemento, verifica se o verbo tem algum tipo de complemento, tipo andar devagar, andar rápido. Verifica, tente achar esses complementos. Segundo, quarto ponto, núcleos e seus adjuntos em seus complementos nominais. Os núcleos são basicamente os trecos, frases que criam o esqueleto da frase. Basicamente, se você tirar essa parte da frase, ela praticamente não vai fazer sentido ou vai mudar completamente o sentido dela. Esses são os núcleos. Os seus adjuntos, os seus adjuntos. Não sei, na verdade eu não sei o que é adjunto, não. Os seus complementos nominais também. Complementos nominais basicam, né, de complementar um subjuntivo. Depois tem o apostos, verificar se tem apostos. Apostos, o que é mesmo apostos? A única coisa que eu consigo lembrar é de ser uma palavra ao contrário. Contra. Bom, esquece. Classificação de termos da oração depois disso. Termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Se você quer classificar os termos da oração, os que são essenciais, você tem que chamar eles de sujeito e predicado, sabe? O nome da pessoa, a coisa que está se referindo, tá? Os termos integrantes são os predicativos, o objeto direto, o agente de passiva e o complemento nominal.
Objeto, 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 agente da passiva. Ou seja, coisas que são extras, são adicionadas para criar mais sentido na palavra, na frase. Depois tem os termos acessórios, que são adjunta de nominal, adjunto adverbial e o aposto, que falou aqui no final dos passos, né? E o último é o termo que é isolado, o vocativo, o que está falando, né? Daí, deixa eu ver se aqui duas questõezinhas. Se elas respondem com essas dicas que eu usei, que eu li. A primeira questão é sobre uma tirinha. Pronto, Dolores! É tipo uma jovem e uma velhinha mexendo no computador, comprando alguma coisa no treco, e depois tem uma terceira pessoa no último quadrinho que responde às falas delas. O primeiro quadrinho tá praticamente entrando é uma estereotipo de entrar num site comprando alguma coisa. Pronto, Dolores, comprei o livro que você queria. Daí é a jovem falando para a velhinha. Diz aqui que vai chegar em 10 dias úteis. Úteis. Daí as duas estão olhando para o computador. Daí no terceiro capítulo aparece o terceiro personagem. Então trate de tornar seus dias úteis. Respondendo a outra velhinha, dizendo: senão esse livro nunca vai chegar. Ou seja, ela, o terceiro velhinho, associa dias úteis com para tornar os dias úteis, apesar de ter sentidos diferentes, o sentido da velhinha usa para o sentido de dias úteis reais. Os dias úteis de entrega são apenas sinônimos para da semana, sem contar os feriados, sábado e domingo. Bom, o humor, mas também, isso é só o estereotipo, os dias úteis também são contados os dias que a própria empresa de entregas vai funcionar. No caso, é possível que a empresa de entregas esteja funcionando no sábado, entendeu? Daí ela entrega lá no sábado, entendeu? Bom, o humor da tirinha se dá principalmente pelos diferentes sentidos atribuídos à palavra úteis. E isso está certo, né? É uma tirinha de humor de contrariedade. Pela possibilidade do livro nunca chegar, nada a ver. Pelo pedido realizado pelo sucesso pela jovem, nada a ver. Pelo assunto inusitado do livro comprado, nada. Quer dizer, deixa eu ver. Deus. Não tem nada a ver com o título do livro. E o último pelo compra online feita por alguém de terceira idade. Agora eu não sei. Bom, depois, próxima questão fala do quê? Trata de tornar seus dias úteis. Para evitar repetição, pode-se, por exemplo, substituir elementos de um texto por um pronome. Assinale a alternativa que é A, o correto substituição da expressão em que destaca o trecho por um pronome. A palavra destacada é seus dias. Tem que trocar isso por um pronome. Seus dias por um pronome. Basicamente vai ter que juntar a palavra tornar com um pronome, um dos pronomes de los, nós, les, los ou se, dependendo do sentido, para criar o treco continuar a mesma coisa, certo? Daí, trate-se de volta. Deixa eu pensar de novo. Seus. Dias, dias. Seu dia. Tipo, tá falando para uma pessoa, para pessoa, tá falando para uma pessoa sobre uma pessoa, então é seu. Seu, segunda pessoa, tá se referindo a uma pessoa, segunda pessoa, mas só que ele fala no plural porque os seus tá referindo a dias, dias que são a quantidades de dias necessários, plural, né? Mais de um. Daí, seus, segunda treco. Ou seja, eu tenho que lembrar aqui qual é o pronome de segunda pessoa no plural. O segundo aí tem o los, nós. Nós é nós, então está se referindo a si mesmo com o coletivo. Está errado, luz. Não, lhes, aqueles. Los, tem dois los, trata-se de torná-los. Trata de torná-los. Tem dois torná-los? Volta. É, realmente tem dois torná-los. Trate de tornar. Ah, a palavra tá contrária não é tem dois torná-los, tem tornar e torná-los. Trocar, tira o R, R com L, torná-los, tornar. Eu não acho que tem que tirar o A, o R. Então, retornaram-se, tornarem-se. Trata-se de tornarem-se seus dias úteis. Não faz muito sentido, né? Torná-los úteis. Trate de torná-los úteis. Torná-los úteis. Eu vou usar o R mesmo. Tornar.
Daí eu vou lá verificar o gabarito. Essa é a última questão que eu vou fazer. Depois eu vou ler as dicas de novo. Deixa eu ver. Na verdade, eu esqueci de ver o número dessa questão. Essa questão é o. Essa questão é a 3 e a 3 é a D. E a D é o torná-los. É o. Você tira o R, né? Torná-los úteis. Interessante. Erramos, né? Próxima dica: proclisia obrigatória. Existem palavras atrativas. Daí eles denariam-se, denona-se. Bom, tem pronomes demonstrativos de negação, advérbios, pronomes relativos, interrogação, subordinação e exclamação. Os exemplos são: negações são nada, nem, jamais, ninguém, nunca e não. Os advérbios são aqui, agora, muito, bem e sempre. Os pronomes relativos são que, quem, onde. O interrogação e pronomes indefinidos são tudo, todos, algo, qualquer, vários. O subordinação é que, se, quando, como. E o exclamação é em mais pronome mais gerúndio. Ou seja, o de exclamação criar ao invés de ser um exemplo de palavrinhas, eles são uma combinação de palavras que cria o efeito de exclamação, né? Daí, pulando, 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 não vamos responder mais questões. Daí, próxima dica é sobre conjunções subordinativas, adverbiais e locações propositivas. Daí, você tem o exemplo aqui de um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carinhas. Causais, concessivas, condicionais, consecutivas, conformidade, conformativas, comparativas, finais, proporcionais e temporais. As causais são o porquê, o pois, o visto que, já que, na medida em que, visto como, dado que, uma vez que, como, portanto. Os concessivas são embora, ainda que, se bem que, mesmo que, posto que, apesar de que, por mais que, por menos que, apesar de, não obstante, malgrado, conquanto e a despeito de. Os condicionais são se, caso, desde que, contando que, a não ser que e sem que. As consecutivas são tal que, tanto que, tão que, de sorte que, de modo que, de forma que, tamanho que. Tamanho que é interessante. Conformativas é conforme, conforme, como, segundo, consoante. As comparativas são como, assim como, tal qual, que, do que, tanto, quanto, como. Finais são para que, porque, a fim de que, para, a fim de. Os proporcionais são a medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto mais, menos, quanto menos, mais. Temporais são quando, enquanto, logo que, antes que, depois que, mal, sempre que. As conjunções coordenativas e locuções. Agora, tem 5 caras. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Conjunções coordenativas e colocações são aditivas são o e, que é mais, e nem, que é igual a e não, tá? Aditivas e, nem, mas, também e tanto quanto. Adversativas é mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante. Alternativas é ou, ora, quer, ou seja, seja. Conclusivas são logo, pois. Após o verbo de oração entre vírgulas é o pois. Sabe? Tipo, tu começa a frase depois fala. Deixa eu pensar algum exemplo. Desenho, pois. Pois me arrecada dinheiro. Essa é a conclusão. Tá. Portanto, outra é conclusiva. Portanto, assim, por isso, por conseguinte, desarte ou destarte, posto isso. E o explicativa são pois antes do verbo, claro. Pois antes de um verbo de ação. Porque que é igual que é só uma troca do que por porquê, o porquê também, ou por quanto. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acabou as dicas. Vamos só ler mais uma questão. Se dá para responder com essas dicas que a gente leu. Porque é bom, as dicas estão nessa apostila aqui, vamos ver. Né? Última questão. Considere a passagem no penúltimo parágrafo. Não vou me deter das reflexões de Serres acerca das possibilidades de administrar as novas exigências da educação. Me deter, 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 me deter. Deixa eu ver alguma coisa. É, não entendi nada, tá? Vamos voltar. Questão.
Diz assim: não vou me deter nas reflexões de Serres acerca das possibilidades de administrar as novas exigências da educação. Essa alternativa com a substituição dos verbos destacados, que é me deter e administrar, deter e administrar. A redação atende à norma padrão de regência verbal. Regência verbal, ou seja, o verbo continua a mesma coisa. Me deter, não vou me deter das reflexões. Não vou me demorar, não vou me ocupar, não vou me prender. Isso. Não vou me prender, prender é o verbo ok, ela reflete a mesma coisa de deter. Tá. Não vou me prender nas reflexões de ser cerca das possibilidades. E administrar também é um sinônimo de governar. Tá. As outras palavras tinha tratar, resolver, cuidar e conduzir. Então vamos ver se essa aqui é. E acabou que era errada. Erremos. Não era governar, não era governar. Era não vou me ocupar, não vou me deter nas reflexões, era para ser representado com ocupar. Com as reflexões de tá, 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 e conduzir, que também é um sinônimo de governar, de administrar, né? As novas exigências da educação. Erramos. Próxima. E essas termina as dicas que eu tenho de português, né? Tchauzinho.